Glória a Deus. Como é que está o som aí? Glória a Deus. Amém. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor. Amém. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um daqueles livros um pouco difíceis de achar, né? Mas está aqui depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque. Acho que fica mais fácil de trás para frente. Malaquias, Zacarias, Ageu, Sofonias e Abacuque. É um livro pequeno, está ali no meio dos profetas menores, apenas 3 capítulos. E nós vamos ler o capítulo 2 de Abacuque, o versículo 4. Graças a Deus, é muito bom estar com os irmãos aqui nesta noite, né? E o irmão também, a irmã que está nos acompanhando pela internet. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, está bem ali no Data Show, Abacuque, o capítulo 2 e o versículo 4 diz assim: Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Oremos. Ó Senhor, eu me humilho diante de Ti, ó Pai. Perdoa-me os pecados, Senhor. Derrama, Senhor, sobre mim da Tua graça e da Tua unção, para que Tu possas, Senhor, me tomar nas Tuas mãos e fazer de mim um instrumento, Senhor, para que Tu possas, Senhor, trabalhar em favor da Tua igreja. Que Tu possas, Senhor, através da ministração da palavra que é Tua palavra, Senhor, Tu possas, Senhor, edificar e consolar e exortar a Tua igreja. Que Tu possas, Senhor meu Deus, manifestar, Senhor meu Deus, a Tua presença. E que Tu possas, Senhor, abrir o nosso entendimento. Abre, Senhor, a nossa mente, abre, Senhor, o nosso coração. Senhor, e que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo do nosso interior, do nosso ser, até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, ó Pai. E que possamos discernir, nos encontrar, Senhor, diante da Tua palavra, da Tua presença. Abençoa-nos, ó Pai, nesta noite. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então estamos aqui num versículo aqui muito conhecido da Bíblia aqui no Antigo Testamento. Essa curiosidade é que este versículo do livro de Abacuque é o único versículo do Antigo Testamento em que vem escrito a palavra fé. É claro que o conceito de fé está ali nas várias histórias do Antigo Testamento, ali em todo o Antigo Testamento, desde Gênesis, desde da história de Abraão, de Isaac, de Jacó, enfim, de Josué, de Moisés, enfim. Mas a palavra fé é só aqui neste versículo. As outras pessoas têm ali nos livros dos Salmos ali segurança em Deus, confiança em Deus, alegria em Deus, comunhão com Deus, buscar a face de Deus, enfim. Tanto é que no Novo Testamento o conceito de fé foi desenvolvido quando Jesus chegou anunciando, né, o reino de Deus e que edificaria a sua igreja e que todos seriam salvos pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Então esse versículo tem uma vez, vamos ler este versículo uma vez no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós vamos encontrar este versículo por 3 vezes. 2 vezes nas epístolas de Paulo, tanto logo no início ali da epístola aos Romanos, 1,17, como também em Gálatas 3,11, e também no livro aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, preparando, né, falando sobre a fé, cita o autor aos Hebreus, cita este versículo, literalmente, todo ele,
para preparar o início ali do capítulo 11, que nós conhecemos como a galeria, o capítulo que é uma galeria dos grandes heróis da fé. Muito bom. Mas quem foi Abacuque? Esta profecia, muito interessante, é um livro pequeno que a gente para ler e lê esses 3 capítulos uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Muito interessante, muito bom, muito bem escrito. No livro de esse profeta Abacuque, chamado Profeta Menor, pelo volume do seu escrito, da sua obra, pequena, mas com uma profundidade muito grande. Ele foi um profeta que provavelmente habitava em Jerusalém, ali pelos anos 600 antes de Cristo, ou seja, na reta final do reino de Judá e da cidade de Jerusalém, ou seja, ele foi contemporâneo de Jeremias. Enquanto Jeremias escreveu muito, ele escreveu pouco, mas também usado como profeta. Agora, uma outra característica aqui de Abacuque, do profeta chamado Abacuque, é que esta profecia aqui, vamos aqui de 3 capítulos, não é direcionada, digamos assim, especificamente para o povo ali de Jerusalém, de Judá, como fez ali muitos profetas ali, Isaías profetizando assim cento e poucos anos antes, Isaías, e depois Jeremias, Ezequiel e outros profetas. O profeta recebia a palavra e proclamava a palavra, e depois registrava aquela mesma mensagem. E a palavra normalmente eram palavras de advertência, palavras de juízo, palavras de anunciando o castigo vindouro, palavras de denunciando o pecado e exortando o povo a se converter, exortando o povo a endireitar os seus caminhos, exortando o povo a clamar o perdão de Deus, a misericórdia de Deus e anunciando o juízo, certo? Mas aqui Abacuque, ele está nesta situação, ele está ali vendo tudo, olhando tudo, e ele começa a fazer perguntas a Deus, e depois registra isso aí. Então, ele é uma característica única também entre os profetas, que nos livros dos outros, qualquer outro livro de profeta ou maior ou profeta menor, nós não vemos muito os profetas fazendo assim muitas perguntas a Deus. Eles apenas, o normal é, assim diz o Senhor, e blá, 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 assim diz o Senhor, e não se alongar assim em muitas indagações. Mas é isso que o profeta faz, principalmente no capítulo 1. Vamos aqui no versículo 2 do capítulo 1, ele diz assim, começa falando assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Ao longo do capítulo 1, nós vamos ver 7 a 8 perguntas, sempre nessa questionando a Deus. Mas veja que, lendo aqui o texto, nós vamos ver que ele está questionando a Deus, mas não está questionando a Deus com a intenção de afrontar a Deus. Não está questionando, depois registrando no seu livro as suas indagações, os seus questionamentos, com a intenção de reclamar de Deus, de murmurar, de encostar Deus na parede, de se rebelar contra Deus. Ele faz um entendimento, ele entende que Deus é soberano, e que é todo poderoso, e que é reto, e que é justo, e que é fiel. Ele já tem esse entendimento. Mas ele estava ali na cidade de Jerusalém, e via o povo totalmente entregue à iniquidade, o povo totalmente entregue à idolatria, à feitiçaria, o povo totalmente entregue à corrupção, à criminalidade, aos homicídios. Ele via ali na cidade de Jerusalém uma grande injustiça social, o órfão desamparado, a viúva desamparada, os pobres se multiplicando, a miséria se multiplicando, uma grande injustiça social, a criminalidade graçando na sociedade.
a justiça corrupta, a justiça dos homens que não funcionava, a corrupção imperando. Então ele pergunta a Deus: meu Deus, tu não estás vendo tudo isso? Este é o teu povo, tu não vais tomar uma providência? Chamar a atenção do teu povo, fazer alguma coisa, levantar um profeta que fale e o povo dê ouvido ao profeta? Então são questionamentos sempre nesse sentido. E de tanto ele ficar orando, né? Clamarei eu, até quando clamarei eu? Ele está clamando a Deus e fazendo esse questionamento a Deus, porque ele quer entender. E aí Deus responde. Aí Deus responde assim: realmente, a iniquidade está muito grande e o meu povo será castigado por toda a sua iniquidade, será castigado. Agora, eu estou levantando uma nação. Isso está escrito bem aqui, logo aqui no versículo 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas que não suas. Ou seja, Deus está falando que estava levantando uma nação ímpia, para castigar o seu próprio povo. E realmente já estava nessa época aí de 600 anos de Cristo, a Babilônia, já junto ali com Nabucodonosor, já estava ali, já tinha destruído a Síria, já estava se levantando ali como grande potência mundial e já estava chegando ali às portas ali de Jerusalém. E aí o profeta Abacuque recebe essa mensagem de Deus e fala assim: poxa, tudo bem, então o Senhor vai castigar o povo por causa da iniquidade, né? Eu estou clamando até quando, né? Realmente Deus vai, e não vai demorar, Deus vai castigar o seu povo, para castigar o seu próprio povo, o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Ele não aceita isso. E começa a perguntar: mas como é que é isso? Como é que é isso? Como é que pode um negócio desse? É uma outra nação ímpia. Aí Deus mais uma vez ele responde. Ele fica ali esperando, né? Esperando ali, e fala assim, veja assim, no capítulo 2: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguído. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E aqui no prosseguimento aqui, ele fala o seguinte: tudo bem, a Babilônia vai ser usada por mim, eu que estou levantando aí essa nação para castigar o meu povo. Agora, primeiro, o meu povo não será destruído totalmente, ainda há uma promessa, e a promessa vai se cumprir para o final dos tempos. E segundo, a própria Babilônia depois será castigada por toda a sua iniquidade. E aqui depois no capítulo 2, vem uma sequência, né, uma linguagem profética mesmo, uma sequência de 5 ais, né? Ai da Babilônia, ai da Babilônia, ai da Babilônia. E essa linguagem profética aqui se refere tanto àquela Babilônia mesmo, a Babilônia histórica, ali de Nabucodonosor, 600 anos antes de Cristo, e tal, etc. e tal. E também se reporta à Babilônia do final dos tempos, porque lá no Apocalipse, pelo capítulo 17, 18, 19, vem assim: caiu a grande Babilônia, caiu Babilônia, a grande Babilônia caiu. Nossa linguagem profética tem essa característica, que fala ali para o tempo ali, da época, e também para um tempo futuro. A Babilônia representando todo
o mundo, né? O mundo, o sistema político, o sistema comercial do mundo, os reinos do mundo vão cair quando Jesus Cristo se manifestar em sua glória e estabelecer o seu reino eterno. Isso tudo está aqui no capítulo 2. Então ele se acalma, orou, né? Ficou orando, perguntando a Deus sobre a situação ali que ele não entendia. Deus precisa parece que Deus não está vendo e tal. Não, eu vou fazer. Mas vai usar a Babilônia para castigar o Judá e a cidade de Jerusalém. É isso mesmo. E não vai tardar, está chegando já está no tempo. Tudo bem. Então, mas Babilônia no final será destruída e o povo de Deus será resgatado, será restaurado. Então ele aqui no capítulo 3, ele faz uma oração de entrega. E faz aqui também numa linguagem aqui bastante bela ali, ele desenvolve ali como vai ser, digamos assim, o derramar da ira de Deus, descrevendo aqui, uma linguagem assim até muito forte. Veja como está escrito aqui. Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. E o seu resplendor era como a luz, raios brilhantes saíam da sua mão, e ali estava o esconderijo da sua força. Adiante dele ia a peste, e raios de fogo sobre os seus pés. Parou e mediu a terra, olhou e separou as nações, e os montes perpétuos foram esmiuçados, os outeiros eternos se encurvaram, o andar eterno é seu. Vi as tendas de Cusã em aflição, as cortinas da terra de Midian tremiam. Descoberto se fez o teu arco, os juramentos feitos às tribos foram uma palavra segura, tu fendeste a terra com os rios, e por aí vai ali. Mas no final, Abacuque faz uma grande declaração de fé. Então este livro, resumindo aqui, é um profeta que está, digamos assim, perplexo com a situação ali do que ele estava vivendo, não estava se conformando com aquilo, fica orando a Deus, questionando a Deus, recebe uma pergunta, uma resposta, não fica satisfeito ali com aquela resposta, continua questionando a Deus, e Deus vai respondendo e vai revelando a ele coisas mais profundas, e então vem aqui o conceito de fé. Nesse versículo 4, é Deus falando para Abacuque. E assim explica aqui, a partir do versículo 2 até o versículo 5. Veja só, capítulo 2 e versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa, porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Ele está se referindo aqui à Babilônia, ou aos babilônios. A sua alma se torna orgulhosa, soberba, não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo, e como a morte, que não se farta. Ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Então está aqui Deus falando assim: o justo pela sua fé viverá. Não importa as circunstâncias, aquele que estava justo em Deus, ainda que fosse
a nação como um todo sofresse o castigo ali do pecado, ele estava ali, ou seja, estava ali sujeito àquelas circunstâncias do local ali, do momento histórico da cidade de Jerusalém de Judá. Mas Deus estava afirmando ali para Abacuque: o justo pela sua fé viverá, ou seja, está antecipando o conceito da vida eterna. Não importa o que aconteça na face da terra, o justo pela sua fé viverá. Aquele que é justo diante de Deus tem a vida eterna, não tem a sua vida só tão somente aqui na face da terra, mas tem a vida nos céus. Não tem tão somente a sua vida com as demais pessoas, tem a sua vida em Deus, a sua vida é com Deus, a sua vida está escondida em Cristo, em Deus, aleluia. A sua vida é vivida para a glória de Deus, e Ele tem vida eterna. Então, o meu justo, diz o Senhor, ele viverá pela fé, aleluia. E então, no final do seu livro, ele faz aqui uma declaração de fé. Declaração de fé. Veja só, ele sabia que a Babilônia iria chegar, assim como Jeremias sabia, estava avisando ali, ele devia ouvir também as profecias de Jeremias, e ele sabia que estaria ali, ele iria testemunhar toda aquela destruição, todo aquele sofrimento. E ele fala mesmo que, veja só, ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então aqui ele está falando tanto da destruição que vai acontecer em Jerusalém e depois a destruição que vai acontecer na Babilônia. E aqui ele fica pasmado, não é nem com a destruição aqui de Jerusalém, ele fica pasmado ali, perplexo, com a visão ali, com a inspiração, a visão que Deus concede a ele do que vai acontecer com a Babilônia. E faz aqui a declaração de fé que é muito conhecida, uma grande declaração de fé, muito citado ali, quando a gente tem uma oportunidade para dar uma palavra de saudação, para dar uma palavra para alguém, num evangelismo pessoal, numa conversa, numa oração. Aí ele fala, encerrando a sua mensagem, né? Porquanto ainda que não faz tudo errado, isso aqui ele estava antecipando como iria ficar Jerusalém, como iria ficar o reino de Judá. Sem plantação, sem nada, uma devastação completa, uma completa devastação, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, aleluia. Ou seja, não importa o que aconteça, não importam as circunstâncias, tudo pode estar dando errado, mas do lado de fora, como no Salmo 46, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o cataclismo, ainda que do lado de fora, no mundo, neste mundo que vai passar, que já está passando, tudo esteja dando errado, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei, me alegrarei com mais força ainda no Deus da minha salvação, no Deus que é o meu Salvador, no Deus que me salva, no Deus que me sara, no Deus que me cura, no Deus que me liberta. Pode acontecer o que acontecer neste mundo que jaz no maligno, eu me alegrarei no Senhor e me alegrarei mais ainda nele.
Ele no Deus da minha salvação, porque o Senhor Jeová também é a minha força. Aleluia. Nós nos alegramos em Deus e Ele nos fortalece. Nos alegramos em Deus e sentimos a sua força em nosso interior. Nos alegramos em Deus e sentimos o seu poder. Ele manifesta a sua presença, a sua unção, a sua glória em seu poder em nosso interior, no nosso coração. Abre os nossos olhos espirituais para contemplar pela fé as maravilhas que estão nos esperando, as maravilhas das suas promessas, da sua grande herança, que é um céu de glória. Aleluia. O Senhor Jeová é a minha força e fará os meus pés como os das corças e me fará andar sobre as alturas. Aleluia. E aí Deus, Ele está falando aqui de um conceito de fé. Então a palavra aqui de Abacuque é fé. Então ele está dizendo aqui, se o justo diante de Deus, que vive pela fé ele vai se alegrar em Deus. Pela fé ele vai se fortalecer em Deus. Pela fé ele vai ter os seus pés fortalecidos por Deus para andar, aleluia, nos lugares altos. Nos lugares altos, como Paulo falou, nas regiões celestiais, porque Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e Ele pode andar nas suas alturas, nas regiões celestes, porque se você está nas regiões celestes, você está acima, aleluia, você mudou a sua perspectiva, mudou o seu ponto de vista, mudou a sua situação, aleluia. Você está acima dos seus próprios problemas, acima das tribulações, acima das tentações, acima do pecado, acima das dores, acima das perseguições, acima deste mundo que jaz no maligno, acima das desilusões, porque o Senhor é a tua força, o Senhor é a tua alegria. Aleluia. E que nós podemos falar de fé, esta fé aqui é aquela fé espiritual. Nós podemos falar de fé natural. Uma fé natural não é suficiente para fazer esta declaração aqui que Abacuque fez, sabendo do que ia acontecer em Jerusalém. Porque o que é que eu chamo de fé natural? É aquela fé que a pessoa tem para ser bem-sucedido na vida terrena. Para ser assim um varão, um jovem, um adolescente, um jovem, um adulto que tem muita fé para trabalhar, tem muita fé para estudar, tem muita fé para abrir uma empresa, tem muita fé para um jovem para estudar, passar num vestibular, entrar numa universidade federal, e se formar, e trabalhar muito, e ser muito bem sucedido na sua vida, fazer várias faculdades, mestrado, doutorado, ou então abrir uma empresa e ser muito bem sucedido financeiramente, ou intelectualmente, ou socialmente, ficar famoso. Isso aí precisa de fé, de muito trabalho, de muita dedicação, de muita perseverança. Mas esse tipo de fé não é nada para suportar essas situações aqui. Eu posso falar, a Bíblia também fala da fé salvífica, da fé para a salvação, da fé como fruto do Espírito, da fé como dom espiritual, o dom espiritual da fé. Mas esta fé aqui é aquela fé que vê o futuro, aleluia, é aquela fé que contempla as promessas de Deus, é a fé na palavra de Deus, é a fé nas promessas de Deus, toma as promessas de Deus como reais, como concretas, como verdadeiras, e se alegra, e se fortalece nas promessas de Deus. Que nós possamos contemplar, leia o livro de Abacuque, leia, ainda que a linguagem é um pouco densa, né, um ritmo poético, né, a palavra rebuscada, assim, muito bem escrita ali, uma linguagem poética, eu acho bonito, né? Eu acho bonito, tem gente que acha chato de ler, eu acho bonito, né, uma beleza isso aqui.
leia, e com essa explicação aqui que eu dei, eu tenho certeza que o Espírito Santo, Deus mesmo, vai abrir o teu entendimento, e Deus mesmo vai infundir em você a fé de Abacuque. E porque Paulo e o escritor dos Hebreus citou este versículo aqui, um versículo só no Antigo Testamento: o justo viverá da fé, 3 vezes repetido no Novo Testamento, porque é um conceito importantíssimo para o povo cristão, a nossa fé, porque tudo nós fazemos por fé. Se nós adoramos, adoramos por fé. Se nós louvamos a Deus, é por fé. Se nós agradecemos a Deus, é por fé. Se nós obedecemos a Deus, é por fé. Se nós pedimos a Deus, clamamos a Deus, é com fé, por fé, aleluia. Se recebemos as bênçãos de Deus, também é por fé, aleluia. E se nos alegramos em Deus e nos fortalecemos em Deus, é também por fé. Que o Senhor possa nos conceder esta fé, possa abrir o nosso entendimento e tomar posse desta fé, aleluia, para que Ele possa trabalhar nas nossas vidas, porque sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé nós temos um firme fundamento, aleluia. Com fé, aleluia, nós sabemos que aquilo que Deus prometeu se cumprirá nas nossas vidas, porque nós temos fé, aleluia, e sabemos que é fiel aquele que prometeu e poderoso para cumprir, tanto nas nossas vidas como em toda a sua igreja, como está escrito aqui, aleluia. Oremos, vamos orar, e assim eu devolvo aqui a palavra aqui para a pastora. Ó Senhor, nós te agradecemos, Senhor meu Deus, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida e pela vida do profeta Abacuque, que deixou estes textos maravilhosos para nós. Que possamos, Senhor, meditar, Senhor, nesta fé que teve o teu servo, o profeta Abacuque, que sabia que tudo iria, no momento, nos dias em que ele estava sobre a terra, tudo iria de mal a pior. Mas ele conseguia se alegrar nas tuas promessas, ó Deus. Ele conseguia se fortalecer em Ti, ó Pai. Que Tu possas, Senhor, conceder a cada um de nós esta capacidade, esta sabedoria, esta fé, ó Pai, para que possamos suportar. Meu Deus, a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil, não está nem de perto passando pela calamidade que estava para passar ali, a cidade de Jerusalém, nos dias de Jeremias e Abacuque. Mesmo assim, Senhor meu Deus, nós sentimos, Senhor, as dificuldades, as aflições do tempo presente, Senhor. Que Tu possas, Senhor, também nos conceder fé. Senhor, para continuar clamando a Ti. Senhor, e saber que tudo está no Teu controle. E tudo está nas Tuas mãos. Nada escapa ao Teu controle, ao Teu conhecimento, à Tua permissão. E ninguém há que possa impedir os Teus decretos de se cumprirem. Quando Tu operas, ó Deus, ninguém pode impedir. Mas também, se Tu és por nós, quem poderá ser contra nós? Porque Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa salvação, ó Pai. Que possamos nos alegrar e nos fortalecer em Ti a cada dia. É o que nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos estar de pé, querido. Vamos encerrar agradecendo ao Senhor. Que palavra. Às vezes nós buscamos tantas coisas pensando como eu vou vencer esta luta, como eu vou vencer este mundo, como eu vou vencer essa situação. É com a nossa fé que nós vencemos o mundo. É com a nossa fé, com esse escudo da fé. Então, saia daqui, querido, entendendo. Se você chegou aqui hoje pedindo, Senhor, fala comigo. O Senhor nesta noite falou conosco. Use a tua fé. E é com ela que você vai vencer. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigada, Senhor. Ó Deus, pela palavra. Ó Senhor, ó Deus,
porque o profético, quando ele vem, ele nos faz olhar para frente. Senhor, meu Deus, se alguém estava olhando para baixo, ó Deus, que tome esta palavra e olhe para o alto e prossiga, porque com a fé nós venceremos. Senhor, muito obrigado por nos trazer esta noite aqui. Senhor, abençoamos cada um que está aqui, aqueles que estão, ó Deus, pela internet. Abençoa o seu lar, sua família, e Senhor, e com a fé eles possam vencer também. Graças te damos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso e que as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus e toda a igreja de Cristo, diga amém. Deus te abençoe, amado. Rompendo em fé. Sobrenatural, vou plantar e colher a cada dia.